Fala aí, galera do Mentes Online, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Caio, estamos aqui para mais uma aula nossa de filosofia. E hoje, como a maior parte dos nossos vídeos, nós não vamos abordar um autor, mas sim um conceito filosófico, que é a ideia de dialética. Nós temos aqui alguns vídeos sobre esse assunto, ontologia, epistemologia, contratualismo, substância. E hoje vamos falar sobre uma ideia que vocês vão ver muito no século XIX, ela é muito abordada, tá? Em textos ali, especialmente abordando as doutrinas sociais do século XIX, que é a ideia de dialética, tá? E às vezes, quando nós mencionamos a dialética, ou quando vem algum texto dialética de alguma questão, ou mesmo para vocês utilizarem na redação de vocês, esse termo ele é muito falado, porém ele é pouco explicado. Então, nós achamos interessante aqui gravar um vídeo, uma aula só sobre dialética e as diferentes visões que os autores ao longo da história têm sobre o tema da dialética. Beleza? Assim como nós fizemos lá com a epistemologia, que tem vídeo gravado aqui, ontologia, como o contratualismo, voltem lá nesses vídeos, aí vocês vejam que é mais ou menos nesse esquema. Nós vemos diferentes versões sobre o mesmo tema para tentar explicar, tá? E assim facilitar para vocês, sempre que esse termo aparecer com algum autor, algum texto, alguma questão, já fica mais fácil. Beleza? Então, galera, olha só. A dialética, basicamente, tá? Ela vem de diálogo, tem uma afinidade com a palavra diálogo, ou seja, de dois, tá? Então, basicamente, é uma contraposição de ideias a partir do diálogo e da contradição que leva a outras ideias. Aquilo que Sócrates lá atrás falava, a ideia do parto das ideias, a ideia do patos, do estalo. Tem aula aqui sobre Sócrates, tá? Então vocês voltem um pouco esse tema. Ele que talvez seja o primeiro a mencionar, né, que nós saibamos a ideia de dialética, de contraposição a partir de um diálogo, né? E aqui tem um esqueminha, tá? Que não é a dialética socrática, é a dialética hegeliana, mas que é interessante para a gente entender um pouco como é que funciona isso. A ideia de tese, antítese, ou seja, dois pontos que se contrapõem, tese e antítese, até o nome fica até mais fácil, né? A epistemologia do termo, tem vídeo gravado sobre epistemologia também, da ideia de antitese, ou seja, uma tese contrária. E, né, de uma tese com uma antitese, uma antítese, surge a síntese, surge um novo termo, só que esse novo termo receberá também novas antíteses. Então, esse novo termo, ele se tornará uma nova tese. Aquilo que ele já foi um dia, ou parte dele foi um dia. E surge, a partir dessa nova contraposição, dessa nova tese com novas antíteses, surge uma nova síntese e assim num processo quase interminável. Então, esse esqueminha aqui da dialética hegeliana, apesar de outros autores, além do Hegel, discutirem isso, eu acho que dá para a gente entender melhor esse fato de tese e antítese. Beleza? Então, o primeiro autor que nós vamos ver aqui é o Platão, discípulo socrático, um pensamento socrático bastante influente nele, tá? Ele vai estabelecer a dialética como um método do diálogo, com perguntas e respostas que geram conhecimento. A ideia de maêutica, né? Nós já vimos aqui também que é uma análise da resposta para assim gerar uma outra pergunta e uma outra resposta, assim estabelecer o parto das ideias socrático. Beleza? E a partir disso, tá, ele vai usar essa questão de dialética, de contraposição de ideias, para explicar também um pensamento platônico, aquela ideia de oposição entre corpo e alma, sintetizada na ideia das teorias das ideias, né? Aquela de um mundo sensível e de um mundo inteligível, e também uma outra contraposição de reminiscência e amnésia, fazendo uma outra contraposição sobre o mobilismo. O mobilismo, lembrando que tem aula aqui também sobre mobilismo e imobilismo, tá? Nos chamados filósofos da física, ou filósofos pré-socráticos. Então, só fazendo aqui um alento, reminiscência e amnésia seriam basicamente: a amnésia é quando a sua alma, o espírito, se une ao corpo, se une ao ser, porém ele esquece, né, o conhecimento, a verdade que ele tinha quando estava no mundo das ideias. E a reminiscência é quando você, através da filosofia, consegue acionar esse conhecimento. Beleza? Então, amnésia, esquecimento, reminiscência, lembrança. Ok? E imobilismo. Imobilismo são duas doutrinas. O imobilismo preza que nada muda, tudo é permanente, mas os nossos sentidos dão uma falsa aparência de mudança,
tá? Mas essa é só uma casca, a ideia original permanece, tá? E o mobilismo já é uma ideia contrária, é a ideia de que tudo muda. Lembram daquela frase? De que o mesmo homem nunca entra duas vezes no mesmo rio? Tá? Então já é uma ideia de que tudo é móvel, que não existe uma ideia estática, tudo está em constante mudança. Beleza, galera? Então, a dialética platônica se dá a partir do diálogo, é bem parecida com a dialética do Sócrates, só que ele utiliza esse termo, tá, da reminiscência e a da amnésia para explicar uma questão de um pensamento filosófico racional. Aí já um discípulo, né, do Platão, o Aristóteles, que também tem aula aqui falando sobre ele estabelece a dialética como a lógica provável do que não pode ser demonstrado. Ou seja, na opinião dele, a dialética não é uma ciência confiável. Ela pode levar à verdade? Pode, porém ela não era confiável porque os resultados obtidos a partir dela, tá, não poderiam ser comprovados, não poderiam ser demonstrados, tá? Mas que ele dizia que o que é provável seria aceitável, até porque ele bate muito na questão do sumo bem, do bem comum, da felicidade geral, e que esse provável obtido a partir da dialética seria o que fosse aceitado para a maioria das pessoas, ou pelo menos para um grupo de notáveis, tá? Esses grupos de notáveis mais ligados a uma filosofia. Então a gente vê que, enquanto a dialética de Platão é muito ligada nessa questão de reminiscência e amnésia, a partir da dialética, a ideia para Aristóteles ela já modifica um pouco quando ela trata de probabilidades e de aceitação. Então vocês estão vendo que o conceito está mudando um pouco. Tá? Quando nós chegamos na Idade Média, a dialética ela pouco se debate, apesar de nós termos duas grandes correntes de pensamento, tá? Que é a corrente de Santo Agostinho, a patrística, que depois se desenvolve ali numa espécie de neoplatonismo, né? Porque o Platão é muito utilizado, tá? E assim como a corrente tomista, né? A corrente, né, que emula, ou pelo menos bebe da fonte de São Tomás de Aquino, tá? Da escolástica, já bebe de uma fonte um pouco mais aristotélica, mas como estamos falando da Idade Média, então é um tempo, é um período extremamente teocêntrico, né? A ideia de Deus estava muito presente e Deus sendo a verdade, não caberia, tá, ter uma contraposição de ideias. Então, nesse contexto, a ideia de dialética ela cai um pouco no esquecimento, ela não é muito abordada, apesar de existirem alguns autores, alguns neoplatônicos que vão debater esse ponto, mas de maneira mais ampla, os principais pensadores desse período, Plotino, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Santo Anselmo da Cantuábria, esses caras não vão abordar muito essas noções. Posteriormente, já com Hegel, tá, a coisa vai ter uma grande mudança, tá? A partir de que ele pensará a dialética, Hegel é um fruto ali, né, do iluminismo, então é uma contraposição de ideias bastante grande nesse período da Idade Média, com a modernidade que já muda, tá? E Hegel traz uma nova concepção, então a dialética ela volta para o centro, né, dos debates filosóficos, a partir de que ele fala que a realidade ela está em constante transformação, e não necessariamente a dialética ela será composta em uma oposição de ideias, tá? Em uma troca de ideias, não necessariamente, apesar de haver sim essa troca, mas ele vai estabelecer essa ideia a partir de uma tríade, não uma dupla, tá? Que é tese, antítese e síntese. Lá naquele gráficozinho que nós vimos, o que seria isso? Eu faço uma observação e eu estabeleço uma tese, ok? Essa minha tese, ela é minha, tá? E alguém estabelece uma antítese, que seria um pensamento diferente do meu, ok? Nós, através da dialética, do diálogo, da oposição de ideias, estabeleceríamos algo que seria uma síntese, ou seja, um pouco da minha concepção, um pouco da concepção dessa outra pessoa, surgiria uma terceira, né, uma terceira noção, que seria a síntese, algo que nasceu a partir de tese e antítese, beleza? Só que essa síntese, ela passa a ser uma tese ao longo do tempo, na medida que outras pessoas não concordam ou têm uma opinião diferente sobre essa síntese. Então, essa síntese se tornou tese. A partir de uma nova antítese, tá, ocorrerá o mesmo processo, aí nós teremos uma nova síntese. Ou seja, é um processo
de constante transformação. Tese se contrapõe a antítese, soma a síntese, que com o passar do tempo vira uma nova tese, na qual surgem novas antíteses e uma nova síntese, e assim sucessivamente. Tá? Então a dialética hegeliana, tá, ela muda bastante a concepção a partir do momento em que ela não busca uma verdade, mas ela busca sempre a transformação, tá? Até porque o Hegel estabelece justamente uma limitação, tá, ao nosso conhecimento, que talvez seja a contribuição mais importante que o Hegel terá. E uma das pessoas, um dos hegelianos, é o Marx. Depois Marx dá uma mudança bastante grande no seu pensamento, mas inicialmente Marx era um hegeliano. Tá? O Hegel vai ter uma abrangência muito grande na Alemanha, especialmente no século XIX. E o Marx, sendo um fruto do materialismo, tá? Ele vai abordar a dialética num plano material e não num plano metafísico. Tem aula aqui sobre metafísica. Tá? Então, ele vai dizer que a dialética, ela vai partir do abstrato. A dialética, ela parte do real, ela parte do mundo palatável, tá? A partir disso, ela vai para o abstrato. Mas diferente de tudo que já se viu, ela não nasce como um conceito etéreo, um conceito abstrato. Não, ela parte do concreto, da realidade, tá? Do que Platão chamaria, né, do mundo sensível. E essa concepção de Marx é conhecida como materialismo histórico dialético, ou seja, uma dialética que se baseia no materialismo, mas que ao mesmo tempo está de acordo com a história. Então esse é um termo que às vezes, né, causa desespero. Meu Deus, que termo complexo. Não tem nada de complexo, super tranquilo. Dialética, troca de ideia. Vocês já sabem, vocês estão assistindo essa aula. Histórico, porque, né, todo homem reflete do seu tempo. Então, essa dialética está presente na história, até porque, lembrando, ela parte do concreto. Então, a dialética está acontecendo, está no contexto daquele mundo na qual ela está sendo aplicada. E materialismo, porque Marx parte da ideia do mundo concreto para gerar abstrações, e não abstrações para se encaixarem no mundo completo, como até então no mundo concreto, como até então era feito, como vocês veem, né, em vários filósofos que nós já estudamos aqui. Beleza? Então, ficou super tranquilo esse termo, né? Bom, e as relações de classe, na opinião do Marx, elas são dialéticas, talvez a maior delas a mais-valia. Por quê? Ao mesmo tempo que tem um grupo que é dono da força de trabalho, esse grupo ele venderá a sua força de trabalho para o dono dos meios de produção. Então aí eu tenho uma contraposição dialética de ideias, porque se eu tenho a força do trabalho, por que eu não fico, né, com a maior parte do gerado pelo meu trabalho, que é o lucro, tá? Enquanto o dono dos meios de produção, muitas vezes, tá, nunca trabalhou por aquilo, ele herdou, ou enfim, por alguma situação, ele só é o dono do espaço e o dono das ferramentas, tá? E da matéria-prima. Ele não trabalha naquilo. Então, por que esse cara vai ficar com a mais-valia? Ou seja, o que mais vale, tá? Que é um conceito, basicamente, a mais-valia de obtenção de lucro, tá? Ou seja, o trabalhador, ele gera X, né, em relação a ganhos, mas ele não fica com esses ganhos, ele tem um salário fixo independentemente da produção dele, tá? Quem fica com esses lucros obtidos a partir da exploração desse trabalho, o dono dos meios de produção, a burguesia, especialmente a burguesia industrial. Beleza? Então a dialética de Marx é uma dialética histórica material, porque trata da relação de trabalho, produção, lucro, força de trabalho, dono dos meios de produção. Beleza? A partir disso ela parte para conceitos mais abstratos, que é no caso, como nós falamos aqui, a ideia de lucro. Beleza? E um outro ponto para a gente fechar aqui é que o Marx entendia nós, sermos humanos, como seres contraditórios, ou seja, não existe perfeição. E a ideia de dialética ela surge meio que como um caminho para se chegar à perfeição. Sócrates, Platão, Aristóteles entenderiam a dialética como um meio para se chegar à verdade. E a verdade no mundo grego antigo é entendida como sinônimo de perfeição, tá? Porque a Grécia tinha o mundo grego, né, melhor dizendo, tinha essa concepção de perfeição muito forte. Depois, na Idade Média, a ideia de perfeição será Deus. E essa ideia ela ficará meio que presente, digamos assim, até o Iluminismo. No século XIX, essa ideia de perfeição ligada a Deus, ela começa a sofrer, né,
críticas e, por exemplo, o Marx vai dizer que na perfeição ela chega a não existir, seja ela Deus, tá? Inclusive Marx tem algumas críticas com relação à religião, a ideia de religião ser o ópio do povo, tá? Que é um pouco tirada de contexto para falar sobre Marx, mas isso aí vai ficar mais claro para vocês na aula específica sobre o Marx, tá? E que ele vai dizer que nós somos seres contraditórios, ou seja, nós, seres humanos, somos seres dialéticos, nós temos a contradição dentro de nós mesmos, inclusive o próprio Marx vai dizer que o socialismo ele é dialético, tanto que eu vou ter o socialismo utópico e o socialismo científico, ou seja, dois lados de uma mesma ideia, tá? Ideias que vão ser contraditórias. Beleza, galera? Tudo bem? Então é isso, valeu, grande abraço, fiquem bem.